Nesse momento, convido-vos a pegarem vossas Bíblias e abrir em Juízes, capítulo de número 11, do versículo 29 ao versículo de número 40. Juízes, capítulo de número 11, do versículo 29 ao versículo de número 40. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Em Juízes, capítulo de número 11, do versículo 29 ao versículo 40, na palavra de Deus vai estar escrito da seguinte maneira: o Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés, passou dali até Masfa de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos os amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao meu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas, e o Senhor os entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite e até Abel-Carmim, tomando-lhes 20 aldeias. E os amonitas, com esse terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jefté para sua casa em Masfa, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro com tamborins e danças. Era a sua única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhas de dor e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometestes. Agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou: concede-me somente isto, deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses, para chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para seu pai, e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido o varão. Daqui veio este costume em Israel, que todos os anos as jovens israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jefté, o Galaadita. Amém. Fechem a palavra, ou então deixa aberto aí no texto, né? Você que sabe. Eu quero, nessa noite, falar sobre um tema da qual Deus colocou no meu coração. E o tema dessa pregação é no extremo da obediência. No extremo
da obediência. Queridos, nós precisamos fazer algumas considerações para de fato entendermos o que acabamos de ler. O porquê que o tema dessa pregação é no extremo da obediência. Nós estamos diante de um texto onde fala de um homem que está à frente de um exército. Homem esse que tinha por responsabilidade proteger o seu povo. Sabendo disso, ele busca o auxílio de Deus para vencer uma guerra muito difícil, sabendo ele que ia ser uma guerra praticamente impossível para se vencer. Naquele momento, por amor ao exército de Israel, ele se coloca em oração e pede o auxílio de Deus para vir em seu socorro e em socorro daquele povo. Aquele homem então, em um ato de coragem, em um ato de confiança e principalmente em um ato de amor, ele diz: Senhor, se eu vencer a batalha, eu ofertarei como holocausto a primeira pessoa que me acolher quando eu voltar da batalha vitorioso. Ele então se reúne com o exército, vai para a guerra confiando na proteção de Deus. Deus reveste o exército com uma força sobrenatural ao ponto de Jefté presenciar uma vitória. Queridos, foi uma guerra sangrenta, foi uma guerra cruel. Diante daquelas lutas, imagino eu aquele homem em obediência ao Senhor, confiando plenamente na providência de Deus para vencer aquela batalha. Mas também imagino aquele homem no decorrer dessa guerra pensando: quem será que vai me acolher quando eu chegar em casa vitorioso? Será que vai ser alguém que eu amo muito? Será que eu encontrarei nesse retorno um motivo de me alegrar ou um motivo de rasgar as minhas vestes e se colocar na presença de Deus chorando? Imagina o coração daquele homem no decorrer daquela batalha sangrenta, pensando em cada momento do voto que ele tinha feito para com Deus. E você sabe muito bem que aquele que é fiel não olha para trás, querendo desistir daquilo que se decidiu daqui para frente. Aquele que é obediente ao Senhor não volta atrás, a sua palavra é única. Homens de Deus são homens de palavra, são homens que aquilo que diz a Deus cumpre. Jefté tinha uma intimidade muito grande com Deus naqueles momentos, ao ponto de ele ter a coragem de dizer, de fazer um voto: Senhor, se eu voltar vitorioso, a primeira pessoa que me acolher no retorno dessa guerra, eu irei ofertar em holocausto. Ou seja, eu irei matar, eu irei ofertar a ti. Nós sabemos que naquela época existia os sacrifícios, mas quando se trata de um sacrifício humano, brota dentro de nós uma dor, brota dentro de nós um pensamento, e isso vai nos lembrar aquela experiência que Abraão teve com Isaac, quando em obediência ele subiu ao Monte Or para ofertar o seu filho em holocausto ao seu Senhor. Na última gota de esperança de Abraão, um anjo do céu grita, e ali Isaac é retirado daquele lugar e Deus providencia um cordeiro para ser sacrificado. Mas nessa ocasião, meus amados irmãos, a obediência teve que ultrapassar o extremo.
Podemos dizer que Jefté foi um homem tão obediente a Deus, que ele chegou a superar todo o entendimento humano. E até hoje podemos considerar uma obediência misteriosa, uma obediência extraordinária, que por mais que nos esforcemos para entender, os nossos esforços serão em vão. Jefté vence a batalha, se alegra, seu coração está muito feliz por voltar com os seus soldados para casa, com a alegria de ter vencido a batalha. Naquela época, o que poderia mais dar alegria a um homem de Deus era vencer uma batalha em defesa do seu povo e principalmente em defesa do exército de Deus na terra. Jefté feliz volta, mas quando ele chega diante das suas terras, diante da sua morada, a sua filha ao longe vê o seu pai voltar vitorioso. Sua filha, movida por uma alegria tão grande, ela não sabia que ele tinha feito esta promessa a Deus. Ela não sabia que ele tinha feito esse voto a Deus. Eu imagino o coração daquela menina, daquela jovem, pensando: lá vem meu pai, ele venceu a batalha, ele conseguiu vencer os inimigos. E ela, dominada por uma alegria extraordinária, ela pega instrumentos musicais e ela vai ao encontro do seu pai. A palavra vai dizer que ela vai ao encontro. Então ela se aproxima do seu pai, dançando, cantando e tocando de felicidade. Imagina aquela menina, aquela jovem, quando os olhos dela se encontram com o de seu pai, ela, explodindo de alegria, presencia uma lágrima desabar no rosto de seu pai. E naquele momento, seu pai rasga as suas vestes e diz: filha, tu se tornastes para mim uma desgraça nesse momento. Ele quis dizer que naquele momento, toda a força da alegria dela estava sendo transformada em uma forte dor, em um coração de um pai obediente. Na hora que ele olha para sua filha, que foi a primeira que ele enxergou, porque ela ficou tão feliz, creio eu, que ela deixou todo mundo para trás e ela foi com aquela alegria imensa, acolheu seu pai que era vitorioso. Mas quando ele encontra aquela menina, aquela jovem, ele lembra do voto que fez a Deus. E na hora que ele diz para ela, eu imagino ela tendo um choque de realidade. Eu imagino aquela menina tendo um choque. Por que meu pai está chorando? Pai, eu estou feliz, você venceu. Você foi para a guerra, você conseguiu voltar vivo. Por que o Senhor chora na minha presença, meu pai? Ele olha para ela e diz: filha, eu voltei vivo, mas eu fiz um voto de obediência a Deus, e eu disse a Deus que a primeira pessoa que me acolhesse quando eu voltasse vitorioso da guerra, eu ia ter que ofertar. Eu ia ter que ofertar em holocausto. Meus amados irmãos, naquela época o que era ofertado em holocausto era passado pelo fio da espada, e depois o holocausto tinha que ser queimado. Aí você imagina um pai que se encontra agora com a sua filha. A Bíblia vai dar um destaque dizendo que ela era a filha única dele. Talvez ali fosse o bem mais precioso de Jefté, aquilo que ele tinha de mais rico, humanamente falando, aquela
pessoa da qual ele mais amava, ele mais tinha carinho. Imagina naquele momento no coração de Jefté, as experiências que ele teve, quando aquela menina nasceu, com a primeira vez que ela olhou para ele e disse: papai. Eu imagino o coração daquele homem sangrando por dentro. Ela olha para ele e diz: pai, se tu fizeste um voto de obediência a Deus, pode cumprir. A única coisa que eu te peço é 2 meses para mim ir aos montes e chorar a minha virgindade. Aquela menina tinha um sonho, e o sonho dela era casar. Mas aquilo não estava no plano de Deus. Ele olha para ela e diz: eu te dou o período que tu queres. O que eu acho que mais doeu em Jefté não foi o momento que ele se encontrou com ela, quando ele voltou da guerra. O que eu acho que mais doeu nele não foi o momento em que o olhar dele se encontra com o dela dançando e feliz. O momento de mais dor para aquele pai foi o período de 2 meses que sua filha estava nos montes chorando, porque não ia realizar o sonho que tinha planejado para a própria vida. Mas eu imagino aquela menina no alto do monte, contemplando a face de Deus, que muito em breve ela ia se encontrar no céu. Ela ainda chama suas amigas, aquelas que ela tinha mais a proximidade, e seu pai fica aguardando o dia do holocausto. Jefté foi um homem considerado um herói na fé. Se você pegar a sua Bíblia e buscar o catálogo dos homens considerados heróis, dos homens considerados santos, canonizados, você vai encontrar lá o nome de Jefté. Está lá em Hebreus capítulo 11. Jefté passa 2 meses sofrendo, aguardando a sua filha voltar para o holocausto acontecer. Passa-se esse período, ela chorando, diz a Bíblia que ela foi aos montes. Veja que os obedientes, aqueles que têm uma extrema obediência, procuram os montes, procuram elevar sua alma, procuram os picos. Aqueles que são obedientes procuram o isolamento para encontrar a voz de Deus de forma mais clara. E ela vai para a contemplação. E ela, nesses 2 meses, ela vai se preparando para o grande dia. O dia da dor física, mas o dia da alegria de uma alma que obedece ao extremo. Aquele homem sacrificou sua filha única por obediência a Deus. E você não quer sacrificar uma noite em vigília? E você não quer sacrificar simples apetites carnais que te conduzem a uma infrutífera masturbação? E você não quer sacrificar horas para rezar o Santo Rosário? Nós estamos obedecendo ao extremo, ao Deus que nos ama? Aquele homem sacrificou a pessoa que ele mais amava. Foram 2 meses de intensas dores, recordações, e na medida que ele recordava, mais ainda ele sofria, imagino eu.
e você não quer ofertar o seu tempo para ler a palavra de Deus, porque você prefere conversar com seus amigos nas redes sociais? Você não oferta a Deus a dor de um coração penitente? Qualquer coisa que você perde, você já acha que é o fim de tudo. Se você termina um namoro, você também termina um relacionamento com o Deus que te ama, com o teu ministério, com as tuas responsabilidades, da qual Deus te concedeu a graça de exercer um posicionamento. Você que está aqui, eu estou pregando para você e para mim hoje. Nós, olhando para a história de Jefté, quem somos nós? Nós não queremos ofertar um único desconforto para a carne, para assim nutrirmos a nossa alma. Aonde estão os vossos corações, diz o Senhor? Aonde estão os vossos corações, diz o Senhor? Imagine Jesus agora, Ele fazendo assim com a mão para cada um de nós. Aonde estão os vossos corações? Aonde está o amor pela eternidade? Aonde está a obediência? Aonde está o sacrifício? O que foi que você sacrificou até aqui em holocausto por obediência a Deus? O que é que você tem feito? Como você tem reagido? Será que tu tens procurado os montes para esperar o grande dia da tua morte física, para que ali acontecesse o encontro com o Senhor? Jefté passou 2 meses em um sofrimento extraordinário, mas a Bíblia não vai dizer que foi 2 meses de reclamações, não foi 2 meses de murmuração, de raiva para com Deus. Ele não teve raiva de Deus, ele não ficou questionando Deus: por quê? Por que eu vou ter que fazer isso? Se tu és um Deus de amor. Jefté sabia que a sua filha não ia ser morta, mas ela ia ser entregue à verdadeira vida, da qual nós estamos buscando, irmãos, da qual o Senhor nos chama. Sei que terei mais lá no céu, terei mais do que uma filha dançando, do que uma música tocando, terei muito mais. A partir do momento em que nós rasgarmos não mais as nossas vestes, mas os nossos corações, e termos um amor verdadeiro pela vida de oração, pelo serviço que Deus nos concedeu a graça, pelo meu formador que me ensinou a verdade, pelo meu irmão de comunidade que está aí do meu lado, o amor pelo sagrado. Eu quero amar como Jefté amou. Ao ponto de sacrificar, se preciso for, os meus sentimentos, aquilo que tenho de mais considerável na minha vida. Jefté não se achava um derrotado. O que aconteceu com ele foi uma dor muito intensa, e foi normal ele ter aquela expressão de tristeza quando ele olhou para sua filha. Ele chorou, ele sentiu uma dor extraordinária, mas ele não desistiu, porque aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Você quer virar pedra de sal? Olhar para trás?
desistir daquilo que Deus te conduz, daquilo que Deus já te direcionou? Aonde estão os vossos corações? Diz o Senhor para cada um de nós nessa noite. Para Deus não existe obediência pela metade. Para Deus não existe obediência pela metade. Não existe metade de regras para me obedecer. Quem ama, ou é tudo ou é nada. Ou santos ou nada. Quem ama não quer se entregar pela metade. Se um dia você pudesse partir o seu coração e em uma mão você ofertasse a Deus a metade, Ele ia dizer: filho, eu não quero o seu coração pela metade. Ou você me dá tudo, ou você não me dá nada. Deus não quer uma obediência pela metade. Obediência é obediência. Você que está aqui nessa noite, juntamente comigo, nós precisamos pensar mais, irmãos. Fazer mais exames de consciência e não apenas pararmos sentados numa cama ao anoitecer e refletirmos naquilo que fizemos de errado. Não adianta você sentar e pensar: Senhor, eu fiz isso, isso e isso de errado. Não, Deus não quer apenas pensamentos. Deus quer amor em tudo que você for fazer. Porque Deus não quer uma obediência pela metade. Talvez o seu dia hoje não foi completamente para Deus. Talvez uma parte dele, você, eu, nós. Talvez uma parte do nosso dia a gente ofertou para o diabo da preguiça, o diabo do sono, o diabo do comodismo, o diabo das conversas inúteis, o diabo das redes sociais, das múltiplas informações que nos cercam, nos fazendo ser pessoas distraídas. Reaja. Que você ouvir verdades não passe a ser meros costumes. Meros costumes. O extremo da obediência te chama. Existe uma história que eu encontrei na história de São Paulo eremita. Contem sua história, que pegaram um jovem, vocês sabem que já vem cajado, né? Pegaram um jovem, arrastaram esse jovem para um lugar e amarraram ele. Ele todo amarrado, suas mãos e seus pés. A história utiliza dessa palavra que vou dizer, uma rapariga. Na história se utiliza essa palavra. Uma rapariga se aproxima daquele jovem, e aquele jovem era um homem cheio de Deus, de amor por Deus, de amor pela vida de castidade. Aquele jovem cuidava do templo do Espírito Santo com todas as suas forças, com todas as suas potências. Mas ele se encontrava amarrado os pés e as mãos, e aquela rapariga se aproximou dele e começou a tocar em suas partes íntimas. E ele não podia se defender com suas mãos e com seus pés, porque estavam amarrados. Mas naquele momento, aquele jovem partiu a própria língua com
com os próprios dentes e cuspiu a sua língua na cara da rapariga e assim venceu a tentação. Você imagina uma pessoa partir a própria língua com os dentes, arrancar a língua com os próprios dentes, e com a boca toda ensanguentada, ele cospe na cara da rapariga e vence a tentação. O extremo da obediência. Nós fizemos poucos demais. Nós estamos rasos demais. Talvez você enxergue essas histórias como algo impossível de você viver. Talvez você já chegou aqui com tanta desobediência, bombardeando o seu psicológico, que você pensa que não tem como você viver essa radicalidade. E eu quero dizer para você que não só essa, mas muitas outras que ainda não estão nos livros. Aonde estará os próximos legenda áureas, se não tiver na nossa atualidade aqueles que vivem a radicalidade da palavra de Deus, por amor. A renúncia traz a dor, mas nos dá a certeza de alegrias maiores do que aquilo que renunciamos. Renunciar dói. Renunciar é difícil. É difícil, Sabrina, renunciar. É difícil, Lucas. É difícil. Dói. A renúncia, ela tem a dor como oxigênio muitas vezes. Tem coisas que renunciamos facilmente. Mas se você identifica algo que é difícil renunciar, saiba que é por esta via que Deus quer te santificar. O que é que tenho como maior fraqueza em mim? Quando você tiver essa resposta, você vai saber qual é a via que Deus quer te santificar. Deus permite você ter uma fraqueza para que Ele manifeste a força dEle naquilo que você conheceu como fraco em você. O extremo da obediência está na renúncia do próprio eu, para que Deus de fato seja o centro da nossa existência, para que o meu maior compromisso seja com Deus e não com os meus sentimentos, porque muitas vezes os meus sentimentos vão se comportar como os demônios que querem destruir o castelo interior em que Deus deseja morar. Será que você tem amor suficiente? Será que eu tenho amor suficiente para escutar mais de uma hora de pregação? Para rezar um santo rosário meditado? Parar tudo do meu dia para mim simplesmente rezar? Renunciar a todos os atrativos para simplesmente se esconder e se encontrar com Deus? Ame mais. Ame mais. O desobediente é aquele que expulsa Deus de dentro de si e faz de sua própria carne o seu próprio Deus. A pior idolatria que existe em nossa atualidade é a idolatria da carne, a idolatria da impureza, do prazer,
de uma relação sexual desregrada, de uma masturbação, de um filme pornográfico, de músicas mundanas envolventes, da sensualidade pecaminosa. A pior idolatria que existe em nossa atualidade é a impureza e a ganância por dinheiro, a desonestidade que tem imperado nos corações. Muitas almas hoje roubam para manter seus corpos dentro de um ar-condicionado, em preparação para o fogo eterno do inferno. Roubam para terem carros luxuosos, para se deslocar com mais conforto, facilidade e velocidade, enquanto não querem enxergar que esta mesma desonestidade os fazem caminhar a longos passos para a condenação eterna. Jesus nos pergunta hoje: onde estão os vossos corações? Que essa pregação possa lhe comover, irmão. Que essa pregação possa espremer sua alma, espremer seus sentimentos e lapidar a sua razão. Santa Teresa d'Ávila, no livro da vida, ela chegou a dizer: eu buscava com todas as forças manter dentro de mim Jesus Cristo, nosso bem e Senhor, sendo esse o meu modo de oração. O modo de oração dela era manter Jesus dentro dela, ou seja, ela conseguiu mergulhar aonde só Deus e ela mesma poderia mergulhar. Existe um lugar, vou colocar lugar entre aspas, tá? Existe um lugar aonde só Deus e você tem acesso. O seu interior, aquilo que está dentro de você, é você e Deus. Algumas pessoas, por graça de Deus, conseguem enxergar aquilo que está dentro de você, mas entrar em você, só você e Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia: essa era a forma de eu rezar, manter Deus em mim. Será que você conseguiu entender? Ela se encontrava com Jesus dentro de si. Uma vez uma jovem chegou para mim e disse: Pai Daniel, me dê a alegria de eu ir em um mosteiro, mas me leve no mais belo mosteiro. Me dê a graça de eu ir em um mosteiro aonde eu possa contemplar belezas que eu nunca consegui ver. Nós estávamos em um local muito agitado nesse momento. Eu disse: eu posso te levar num lugar mais belo do que todos os mosteiros dessa terra. Na verdade, eu não posso te levar, mas eu posso te ensinar o caminho. Ela olhou para mim e disse: pois eu quero que você me ensine esse caminho de forma urgente. Eu disse: feche seus olhos e já não encontrarás o caminho. Estarás aonde o caminho te conduz. Ela fechou os olhos e ela ficou 12 horas em pé naquele lugar. Todo mundo foi embora e ela não conseguiu abrir os olhos.
Talvez você, com a incredulidade da sua carne, por nunca ter vivenciado isso, vai dizer que é mentira. Talvez vai dizer também que aquele que arrancou a língua com os próprios dentes seja mentira, que o mar vermelho não se abriu. A que Deus você crê? A que céu você tem buscado? O dos gritos da sua carne incrédula ou da sua alma que tem sede do eterno? Depois de 12 horas, sem beber água, sem comer nada, ela abre os olhos, e nem eu mesmo estava lá. Ela me procurou e disse: muito obrigado, porque muito mais do que um mosteiro, eu encontrei um castelo, aonde eu pensei que não existia um sacrário. Ela chorou, me abraçou e disse: nunca ninguém fez isso comigo. Você que está aqui nessa noite, você crê no extraordinário de Deus? Gente, eu vivi tantas experiências, eu já convivi com pessoas tão santas, que todas as vezes que eu olhava para o lixo da rua, eu chegava ao ponto de imaginar o lixo sendo uma majestade na minha frente. Eu já convivi com pessoas que tinham uma sensibilidade ao sobrenatural de forma extraordinária. Por isso que é um caminho sem volta. O que eu vivo é um caminho sem volta. Eu posso muitas vezes cair, pecar, me sujar com a desgraça do pecado, mas uma coisa eu tenho certeza na minha alma: eu não consigo desistir. Talvez você nunca vai ser mencionado por algum pregador. Talvez nunca alguém vai olhar para você e dizer: nossa, você é tão de Deus. Talvez você nunca receba um elogio dos homens. Você não está aqui para ser reconhecido pela carne de alguém. Você está aqui para ser santo. O extremo da obediência. Santa Teresa d'Ávila chegou a dizer: se não há o emprego da vontade, nem o amor tem com o que se ocupar. Ela vai dizer: se não há o emprego da vontade. O que é que ela quis dizer? Se você não se utilizar das suas vontades para amar a Deus, o amor não vai ter com o que se ocupar. E aqui está o maior risco da sua e da minha alma. O amor precisa se ocupar de nós, e nós precisamos nos ocupar do amor. Aquele que é ocupado por amor não será acusado e condenado no juízo final. Você precisa se ocupar com o amor, por amor a Deus. Para isso, você tem que utilizar as suas vontades. Você precisa se disponibilizar, se esforçar.
ao ponto de muitas vezes você renunciar aos seus confortos para você se ocupar do amor. Muitas vezes eu cheguei em lugares e eu perguntava pelas pessoas espirituais: cadê fulano de tal? E alguns já respondiam sem demora: está ocupado com o amor, está ocupado com a oração, com a penitência. Teve momentos em que eu fui em busca de encontrar pessoas espirituais, aonde geralmente somente as pessoas naturais andam e convivem. E quando eu chegava lá, as respostas sempre eram as mesmas. Você quer saber aonde fulana está? Sim, procure uma imagem de Nossa Senhora, que é mais fácil você encontrá-la do que me procurando. Aonde está o Jonas? Provavelmente diante do sacrário, de uma imagem da Virgem Maria, ou no fundo do quintal da sua casa, ou talvez ele esteja lá no santuário de madrugada rezando, ou talvez ele esteja na capela de Nossa Senhora das Graças. Mas cadê as vontades para se ocupar com o amor? Ela continua dizendo: a alma fica sem apoio e sem exercício. Não tem apoio. Quem não se ocupa com o amor não tem apoio. Rapidamente resvala e cai e desfalece no pó da terra. E ela diz: não tem exercício. Olha a potência do serviço, do servir a Deus, de você entrar na casa de alguém que você foi visitar e você implorar para aquela pessoa deixar você lavar as louças, ou limpar o chão, ou tirar talvez a teia de aranha que está no canto da parede. Pessoas ocupadas não serão culpadas. A caridade de se ocupar com o amor. Ela continua: a solidão que sobrevém acompanhada da aridez é a causa de grande sofrimento e instala um enorme combate nos pensamentos. Sabe o que é que isso quer dizer? É que quando você não tem apoio, não tem exercício, não coloca suas vontades a serviço de Deus, vem uma aridez, vem uma solidão e instala nos seus pensamentos um combate muito grande, que só a misericórdia de Deus para você vencer. E eu quero, nessa noite, dizer para você, na verdade eu vou fazer uma pergunta para você que está aqui. Você se conhece? Você se conhece? Que você tenha sede, que você queira matar a sua sede. Neste instante eu peguei o copo e bebi água. Só de você enxergar o bebendo água te dá vontade de beber também. Assim será quando você obedecer a Deus. As pessoas vão lhe enxergar bebendo da água viva e elas vão ter sede.
e vão dizer: eu quero viver o que aquela menina vive. Foi como uma pessoa olhou hoje para mim e disse: como é que está a obra? Eu olhei para ela e disse: está na porta estreita, porque a porta larga é a que conduz ao inferno. Você tem colocado em você a decisão de se conhecer, de mergulhar no teu interior para encontrar-se com Deus, de fazer loucuras de amor por Deus, de simplesmente colocar tudo de lado para que Deus possa se tornar o centro, através da abertura e a disposição do teu livre-arbítrio de acolhê-lo? Quantas vezes você vai escutar essa pregação? E quantas vezes você vai respirar e viver essa pregação? Conheça a sua rebeldia e comece a sacrificá-la. Jefté poderia ter se rebelado contra Deus, poderia ter sido desobediente, poderia não ter cumprido o que ele disse que ia fazer, ele poderia ter voltado atrás, ter desobedecido ao seu Deus, mas ele não desobedeceu, ele foi fiel. Pode arrancar o que for, meu Deus, mas nada nem ninguém vai arrancar do coração desse homem aqui a vontade de ser santo, a decisão de caminhar em retidão ao céu. Meu Deus, pode arrancar meus braços, pode arrancar minha esposa, meus primos, meus tios, meu pai, minha mãe, pode levar, leva, mas jamais ninguém vai conseguir me levar de Deus, porque eu já reconheço que Ele é onipresente, que Ele me ama, que Ele me chama a vida em santidade. Pode arrancar o que for, pode arrancar o que for. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Santa Ângela de Foligno disse: caríssimos, esforça-te para ter o conhecimento de ti mesmo. Esforça-te para ter o conhecimento de ti mesmo, porque na verdade não creio que exista sobre a terra virtude maior do que essa. Santa Ângela de Foligno diz que não existe virtude maior do que a de se colocar à disposição de se conhecer. Foi como eu tentei dar um cargo na missão para uma pessoa esses dias, e o irmão olhou para mim e disse: posso lhe pedir uma coisa? Me dê algo que ninguém possa me ver. E no secreto busca a intimidade com o Senhor. Não que eu esteja dizendo que você tem que renunciar às responsabilidades que eu te der, mas é que no caso dessa pessoa, a via de santificação que ele encontrou foi essa. Eu quero olhar para você aqui hoje e dizer: se esforce para você se conhecer, porque na medida em que você conhece as suas rebeldias, você sabe qual é as suas rebeldias, você sabe qual é os estresses que você tem, em qual parte da sua existência você tem mais dificuldade de ser submisso a uma ordem. Só quem entende isso é quem se conhece. A Patrícia esses dias estava dando um cajado num jovem, e ela descendo a lenha, e ele tremia na cadeira.
teve um momento que eu olhei para esse jovem e eu disse: você viu o combate da sua carne e a sua alma? Deus não lhe colocou aqui por acaso. Foi para lhe desconfortar ao ponto de ser em tua vida um divino carpinteiro que vai desenhando através das lapidações o que de fato Ele deseja formar: um santo, uma santa. Por favor, eu quero que algum de vocês aqui me mostre nas histórias dos santos algum santo que fugiu do desconforto. Não existe. Caríssimos, esforça-te para ter o conhecimento de ti mesmo, porque na verdade não creio que exista sobre a terra virtude maior do que esta. Na patrística, Inácio Apolicarpo, ele vai dizer assim: é por causa de Deus que devemos suportar tudo, a fim de que Ele também nos suporte. É por causa de Deus que nós temos que suportar tudo, a fim de que Ele também nos suporte. O extremo da obediência. O extremo da entrega por amor. Aquela entrega paciente. Quando eu morava em Fortaleza, uma jovem chegou para mim e disse: eu quero que você me dê direcionamento espiritual. Eu disse: você tem certeza? Ela tem. E eu quero que esse direcionamento seja pacientemente doloroso para mim. Pacientemente doloroso para mim. Que seja difícil de eu lhe obedecer. Faça da maneira mais difícil possível. Por favor, lhe imploro. Faça da maneira mais difícil possível. Porque eu sou difícil para Deus no impossível. Eu fiquei refletindo naquilo. E até hoje eu não cheguei a entender tudo que ela quis dizer. E eu lapidei aquela menina. E até hoje, de forma misteriosa, eu continuo dando direcionamento espiritual a ela. Ensinando o que eu posso, pelo auxílio da graça de Deus, lógico. Você que está aqui, está decidido, irmão? Sim ou não? Vamos amar mais, vamos nos esforçar mais. Suporte, porque Deus te suporta. Ame, porque Deus te ama. Nós fomos criados para amar e servir a Deus. Santo Irineu de Leão chegou a dizer que Deus nos criou para ter em quem Ele depositar as suas bondades. E nós muitas vezes somos ingratos. Quantos Jefté Deus quer levantar nessa noite aqui nesse lugar? Eu quero ser o primeiro. Você quer? Levante sua mão. Feche seus olhos. Repita comigo: Jesus. Mesmo que seja doloroso,
mesmo que seja doloroso, mesmo que seja desconfortante, mesmo que seja à base de pauladas, mesmo que eu não queira pela carne, eu me decido pela alma, de nessa noite, a minha vida nunca mais vai ser aprisionada na naturalidade. Nessa noite, Senhor, eu mergulho no sobrenatural. Coloca a mão no teu coração. Você vai ter que sacrificar muitas das suas vontades. Você vai ter que sacrificar muitos dos seus sentimentos para você obedecer o que você acabou de dizer. Você vai ter que sacrificar muitos dos seus afetos com pessoas, com objetos. Deus não errou de ter escolhido você. Foi você que errou de ter pensado que não é um escolhido de Deus. Deus não errou de ter escolhido você. Foi você que errou de ter pensado que você não é um escolhido de Deus. Com a mão no teu coração, entenda, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não queira mais as preguiças, os confortos acomodados que você estava tendo, os pecados escondidos, você sabe qual, não precisa dizer para mim. Simplesmente pare de fazer o que é errado. Deus te trouxe aqui nessa noite para olhar para você e dizer: minha filha, seja santa, porque eu, o Senhor, sou santo. Meu filho, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Que o calor, que o frio, que a dor, que a alegria, que tudo isso seja desprezado se preciso for, para que você se entregue mais intensamente, para que você mergulhe mais intensamente nesse amor que eu sou para você, diz o Senhor. E tudo isso você pode vivenciar pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Toda essa pregação, nada conseguiu superar, mesmo eu falando da oferta de Jefté, da obediência de Jefté, ainda assim, Nossa Senhora é a mais obediente de todas. Porque no Calvário, já dizia Beato Tiago Alberione, tinha 2 altares, onde um era sacrificado Jesus e o outro a alma de Nossa Senhora. Fale com a Virgem Maria nesse momento de oração. Diga para ela: mãe, eu duvidei, eu caí tanto que já não me vejo como alguém escolhido. Eu já pequei tanto contra a castidade, fui dominado pelo estresse, pela raiva. Mas nessa noite, mãe, eu quero fazer o compromisso de ser restaurado pelo amor de Deus, ao ponto de eu nascer de novo.
e que minha vida nunca mais seja a mesma. Que sempre eu esteja a mergulhar em águas mais profundas. Respire, respire fundo. O oxigênio que entra em você possa trazer a paz de estar em conformidade com o querer de Deus, a paz de estar entregue de forma total a Deus. Se apaixone por Deus, não com uma paixão carnal, infrutífera, passageira. Que você possa se deliciar dessa oração agora. Que você possa se emocionar, não com o seu corpo, mas com a sua alma. A face de Jesus está diante de você agora. A face de Jesus, a face ensanguentada, coroada de espinhos por amor a você, está diante de você agora a face de Jesus, a sagrada face de Jesus. Transforma a minha vida, Senhor. Eu não quero parar no meio do caminho. Eu não quero parar no meio do caminho. Eu não quero parar. Vem me buscar, Jesus. Vem me buscar, Jesus. Ansiosamente espero o teu abraço eterno, o teu conforto eterno, a felicidade eterna. Eu quero ter a paciência de Jacó e a pressa de Zaqueu para te encontrar nessa noite e para te encontrar face a face na tua morada eterna. Diga: Jesus, eu te amo. Se declare para Ele com suas palavras. Peça perdão pelas vezes que você não o amou de verdade. Fale para Ele agora: Jesus, me perdoe pelas minhas maldades, pelas minhas incredulidades. Me perdoe, Jesus, pelas vezes que eu não te honrei, pelas vezes que não te amei, que não te adorei. Me perdoe, Jesus, por tantas e tantas vezes eu ter preguiça de rezar o Santo Rosário. Me perdoe, Jesus, me perdoe pela minha insensibilidade, pela minha falta de amor. Me perdoe pelas minhas ingratidões. Me perdoe, Jesus, por todas as vezes que eu emprestei minha boca para o diabo por causa de reclamações. Me perdoe, Jesus, pelas vezes que eu desrespeitei os meus superiores. Me perdoe, Jesus, pelas vezes que eu me deixei dominar pela rebeldia, pelo estresse, pelas ofensas. Me perdoe, Jesus, por eu não ter valorizado a família que tu me deu. Me perdoe, Jesus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu não quero nunca mais fazer aquilo que eu fiz de errado. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu quero me declarar para ti nessa noite. Eu quero mergulhar em teus braços, em teu coração agora. Vai, ó Virgem Maria, me lança nos braços do teu amado Jesus, do teu amado Filho. Me lança, Mãe, me lança. Pode me lançar com a totalidade da minha existência. Eu quero me declarar para ti nessa noite, Deus. Eu quero ir em lugares aonde ninguém foi. Eu quero ir, Senhor Jesus, ao terceiro céu agora em oração. Eu quero elevar minha alma. Me dar a sensibilidade na alma, Senhor. Me dar a sensibilidade na alma. Me dar a sensibilidade na alma. Mesmo que minha carne diga que eu não consegui ter nada aqui,
que a minha alma tenha a certeza que eu tenho Deus, e quem tem Deus tem tudo. Se sinta amado por Deus, unicamente isso. Não é os teus pecados que te abraçam agora, não é os teus erros que te abraçam agora, não! É Deus que te ama, é Deus que te escolhe, é Deus que te perdoa, é Ele que te abraça agora, juntamente com a Virgem Maria. Eles dois te abraçam agora. Se sinta simplesmente amado. Eu quero te amar, Senhor, como meu papai. Eu quero te amar. Eu quero te amar, meu Deus. Amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Entenda isso. Te amar por quem não te ama. Que nesse momento você possa ficar de pé lentamente, sem abrir os olhos, e você se deliciar desse momento de oração, ao ponto de você se sentir tão amado, de sua alma desejar que esse tempo de oração te conduza a uma experiência com o Eterno. Nesse momento, se delicie de Deus. Se delicie. Pegue sua Bíblia, coloque no meio do seu peito. Pega a palavra de Deus, coloca no meio do peito e se delicie. Que seja a maior delícia, o maior atrativo da tua alma agora, que seja amar, que seja se lançar em adoração a Deus. O Senhor tem me dito esses dias: adore mais e peça menos. Adore mais e peça menos. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Ele. Se emocione com sua alma. Na tranquilidade da tua alma. Escute. Nesse momento, com sua alma, com sua respiração. Se você não sabe da letra da canção, que você possa cantar com sua respiração, com os batimentos cardíacos do teu coração, com a tua existência. Se entrega. Oh, meu Deus. Mergulha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
se entrega. Me alcançará. Prefiro um vale contigo do que as terras, as montanhas, porque eu sei que a visão lá de cima já nem se compara com a beleza. Eu tenho saudades de ti, saudades do meu lugar. Eu sei que eu não viverei por esse mundo. Tenho esperado há muito tempo te encontrar. Tenho que buscar meu Pai. Ansioso eu espero um dia da tua vinda gloriosa. Eu sei que tu virás. Uma salva de palmas para Jesus.